Hello guys, how you doing? Então, galera, tranquilo? Para lá para mais uma questão das ciências médicas, pessoal. E dessa vez a gente vai pegar uma questão de 2021/1, né? Prova de 2021/1. E a gente tem um texto longo aqui, né? Vamos lá ver o que esse texto vai trazer pra gente, né? Começando pelo título, a gente vê ali, né? Velho demais para a mamografia, né? Para o exame da mamografia, né? E aí a gente tem que lembrar, né, que a mamografia é um exame muito significativo no que diz respeito à identificação, né, e ao início de um tratamento precoce, né, um tratamento que tem uma chance de sucesso aí em relação ao câncer de mama. Vamos ver o que nosso texto vai trazer pra gente, pessoal. Bom, começando ali, né, para muitas mulheres, o rastreio regular do câncer de mama é um protocolo médico muito padrão. Mas e para as mulheres mais velhas? Deveria acontecer desse jeito? Então, a gente tem aí um questionamento a respeito da real eficácia, vamos dizer assim, né, da real significação da mamografia para mulheres mais velhas. Bora lá. Quando Janet Halloran viu seu médico de atenção primária pela última vez, ele perguntou se ela tinha feito a sua mamografia anual. E sim, ela respondeu que sim. Aos 76 anos, a senhora Halloran, uma corretora imobiliária em Cambridge, já passou da idade há muito tempo, né? Em que a maioria das diretrizes médicas recomenda o rastreio do câncer de mama para alguém que não tem o histórico, né, de câncer, tipo, na família, ou que já teve mesmo algum tipo de câncer, né? Mesmo para mulheres mais jovens, as diretrizes vão pedir uma mamografia a cada 2 anos, não todo ano, né? E aí a senhora Halloran, ela já podia ter parado de fazer essas mamografias ou fazer com uma frequência menor, mas o médico também nunca discutiu essa questão com ela, né? Ela diz o seguinte: essas são coisas que você precisa fazer, né? E além disso, ela ainda indicou que é um teste fácil. Faz uma vez por ano, prende a respiração e aí você já tá preparado, já tá pronto para ter mais um ano. É só uma rotina. Foi isso que ela disse. Mas para as mulheres mais velhas, deveria ser realmente assim? Houve muita incerteza, de acordo com o Dr. Xavier Garcia Albeniz, acho que fala assim, que é oncologista e epidemiologista do RTI, né? E o autor principal de um novo estudo que tenta responder essa pergunta, né? Ele indica que essa é uma área com uma falta, né, de estudos clínicos considerável, né? E estudos sobre o câncer de mama, né, como pesquisas médicas no geral, frequentemente deixam de atender, né, deixam de alcançar, melhor dizendo, o público mais velho. Então, os dados sobre mamografia a respeito de sobrevivência dessas pessoas mais velhas, né, estão limitados. As mulheres são muito limitados em relação às mulheres de 70 a 74 e praticamente não existem em relação às mulheres com 75 anos ou mais. E aí, né, tem indicação de que um órgão dos Estados Unidos, que seria a Força Tarefa Independente de Serviço Preventivo, né, fez a observação de que apesar das mamografias a cada 2 anos evidenciarem realmente, né, uma melhora na sobrevivência de mulheres de 50 a 74, não tem dado suficiente para avaliar a utilidade daquele exame para mulheres com 75 ou mais, né? E aí ainda há o acréscimo da indicação de que a Sociedade de Geriatria dos Estados Unidos, né, incluiu o rastreio do câncer de mama e de outros tipos também, né? Numa lista de testes, né, como Choose Wisely, que devem ser questionados. A Sociedade Americana de Geriatria pede aos médicos que não recomendem isso à toa, né, sem considerar a expectativa de vida e também outros fatores aí, né, porque pode ter um problema em relação ao tratamento desses idosos e tudo mais, né. No entanto, né, apesar disso, mais da metade das mulheres com mais de 75 anos faz uma mamografia de triagem, né, que seria aí pelos últimos 2 anos, né. E os Centros de Controle e Prevenção de Doenças relataram essa observação em 2018.
se esse investimento em triagem de câncer de mama muda de fato a sobrevivência, é uma questão crítica, né? De acordo com o Dr. John Su, que é pesquisador de saúde em Harvard, né? E autor de um novo estudo que foi publicado nos anais de medicina, só que não tem indicação de onde são esses anais. Provavelmente deve ser de Harvard, né? Já que tem indicação ali de que ele é de lá. E aí continua dizendo que a equipe da pesquisa, né, utilizou alguns parâmetros do Medicare de 2000 e 2008 para acompanhar mais de 1 milhão de mulheres com entre 70 e 84 anos, né, que tinham feito mamografia. Elas nunca tiveram câncer de mama, tinham alta chance, assim, né, pelo histórico médico de viver mais uns 10 anos aí, pela média, e o médico, o Garcia, né, o Dr. Garcia Albeniz, ele vai indicar que essa é a população que vai recolher de fato os benefícios em relação à triagem, porque vai levar 10 anos aí para a mamografia mostrar mortalidade reduzida. Então, só essas pessoas que têm uma expectativa, só essas mulheres, na verdade, que têm expectativa de vida maior, né, vão conseguir aí de fato recolher um benefício da mamografia, porque só depois de um tempo a gente consegue perceber em mulheres dessa idade, né, se fazer ou não mamografia valeu a pena, né? E o texto ainda continua dizendo que os pesquisadores dividiram as mulheres em dois grupos, né? Um que parou com a mamografia e o outro que continuou fazendo mamografia de 15 em 15 meses ali, mais ou menos, né? E os pesquisadores descobriram que as mamografias tinham sim um benefício, né, um acréscimo ali em relação à sobrevivência, né, muito que pequeno para as mulheres de 70 a 74. E ainda se relacionando com as pesquisas anteriores, o estudo descobriu que o rastreio anual de 1.000 mulheres nessa idade, né, vai resultar numa morte a menos por câncer de mama depois de 10 anos. Então, dentre todas essas mulheres, vai resultar em menos uma morte, né? Mas entre as mulheres de 75 a 84 anos, né, esses exames anuais não reduziram as mortes, apesar de terem detectado um câncer num, num estágio, né? Num estágio menor, né? Aí você está diagnosticando mais câncer, mas isso não traduz um benefício de mortalidade. É a opinião do Garcia Albeniz. Por que não? Os cânceres em si, eles podem ser diferentes entre as idades, né? E eles podem crescer mais rápido ou mais devagar, ou ter mais probabilidade de se espalhar. Então aqui a gente tem uma indicação, gente, de que, tipo assim, beleza, a mulherada com mais 75 pode fazer mamografia? Pode. Mas isso não significa que elas vão sobreviver. A gente tem que lembrar que as pessoas nessa idade estão com uma expectativa de vida já curta, né? Porque se a gente for parar pra pensar, você faz uma mamografia numa mulher de 40, numa mulher de 75, quem vai viver mais? Quem tem a probabilidade de viver mais? Com certeza, a mulher de 40. Com tratamento ou sem tratamento. Ou com câncer ou sem câncer, né? Porque a expectativa de vida de uma mulher de 75 já tá contada, né? Então é isso que o médico quer dizer, né? É isso que ele quer indicar, que às vezes pode não valer a pena, né? E o texto vai continuar falando que os tratamentos também podem ser menos eficazes, né, em quem é mais velho, né? E essa é a opinião do Otis Bradley, que também é oncologista e epidemiologista do Hopkins, né, que é o Johns Hopkins. E aí o texto continua dizendo que apesar das pessoas mais velhas também estarem sujeitas à mortalidade competitiva, né, isso, isso ainda tem que ser mais estudado, porque muitos cânceres, né, detectados pelas mamografias provavelmente não vão causar qualquer dano se eles não forem tratados. Mas a maioria das pessoas mais velhas que tem quaisquer outras doenças que não esses cânceres, elas vão sofrer, essas doenças vão progredir. É muito difícil dizer para alguém na casa dos 70 ou dos 80, né, que a gente vai modificar o tratamento dela ou que não vai tratar por causa da probabilidade de que outra coisa a mate, né? Então esse é o argumento. Às vezes, a pessoa pode até ter câncer, mas ela tá num estado, num período da vida que é tão
debilitado, vamos dizer assim, que o desenvolvimento de outras doenças ele pode ser muito pior do que o desenvolvimento do câncer. Então a pessoa praticamente não vai morrer de câncer, né? Ela pode morrer de outras 1000 coisas, mas não vai ser o câncer ali o ponto central. É isso que a pessoa quer falar. E ainda continua falando que essa relutância em tratar, né, em conversar sobre expectativa de vida e limitação também, né, um limite, assim, no rastreio do câncer, significa que muitas mulheres não entendem, né, que as mamografias, elas são caras, elas são desconfortáveis, elas causam ansiedade, né, e também alguns elas geram alguns problemas, né? Os testes, né, esses exames, normalmente levam a cirurgias desnecessárias, né, radiação, né, e tudo mais. E também a ingestão de medicamento para câncer, que às vezes nem ia causar um sintoma devidamente, né? E aí, esse é o ponto discutido. Qual é a vantagem de se fazer mamografia, né? Ainda assim, como a expectativa de vida vai variando muito, né? Algumas mulheres mais velhinhas, idosas, né? Muito saudáveis, elas podem viver o suficiente para se beneficiar dessa mamografia de fato, né? E podem realmente querer fazer o rastreio disso, né? E as mamografias, elas podem levar a um tratamento de câncer agressivo mais cedo, ou seja, se a pessoa descobre o câncer, ela pode tratar precocemente, ter mais chance de sucesso e com cirurgias menos extensas, né, por exemplo. E aí tem a indicação do Dr. Garcia, né, ele continua falando, eu ficaria muito feliz se os médicos começassem a usar esse nosso artigo para informar a discussão, né, que eles têm com os pacientes, para conversar mesmo com os pacientes. Mas apesar disso, as mulheres elas continuam fazendo as mamografias de forma regular, né? Mesmo e por isso, né, mesmo que os especialistas acham que não vai rolar um estudo muito grande, né, quantitativo, que divida em grupos, né, de pessoas que não estão fazendo mamografia com pessoas que estão fazendo mamografia, né? E aí tem indicação do porquê. A doutora Mara Schomberg é uma médica do Hospital Israelense em Boston, né? Trabalhou por anos para ajudar as mulheres a compreender, assim, né, sobre a decisão de se fazer ou não rastreio de câncer de mama. E ela acha muito complicado, porque essas mulheres, elas foram orientadas por uma vida inteira a fazer rastreio do câncer, né? Então, poxa, como que eu vou virar para alguém a essa altura do campeonato e falar, pô, você não vai mais fazer, não pode mais fazer, né? E aí ela ainda continua falando que essas mulheres, elas têm segurança, né, com a mamografia negativa. Elas fazem mamografia porque elas se sentem seguras quando dá negativo. Ó, mamografia não acusou nada. Ah, significa que eu tô bem, né? Então é muito difícil entender, né? É muito difícil tratar disso, né? E descobrir um câncer e indicar, na verdade, né, que um câncer de mama descoberto precocemente pode não ajudar, né, em nada, né? Porque essas mulheres mais velhas estão suscetíveis a outras doenças. Às vezes o ponto nem é o câncer, beleza? Então, para ajudar a explicar, a doutora Schomberg, né, desenvolveu um auxílio à decisão, que é um folhetim, que ele foi escrito com uma leitura muito fácil, a nível de sexta série, né, de sexto ano, que vai usar algumas indicações científicas de pesquisas para explicar os prós e os contras de se fazer ou não a mamografia, né? Uma amostra base mostrou que depois de ler esse folhetim, mulheres de 75 a 89 elas estavam mais informadas sobre a mamografia e mais abertas para discutir isso com os médicos, né? Mas ainda assim, mais 60% das mulheres continuou fazendo a mamografia de 15 em 15 meses, mais ou menos, né? E um outro estudo, né, maior, com 546 pessoas, relatou resultados muito semelhantes, né, de acordo com a doutora Schomberg, porque talvez, como disse o Dr. Brawley, a coisa mais importante que podemos fazer é realmente ajudar essas pessoas a entenderem quais são as perguntas, entender que ninguém tem as respostas exatas. Então, às vezes, a gente tem que levar em consideração o estado mental do paciente.
Porque se essas mulheres sempre fizeram mamografia, falar para não fazer mamografia pode ser muito complicado. E elas não vão aceitar, assim como o estudo revelou que mais 60% delas continuaram, né? E aí ainda o texto continua falando que apesar disso, né, dessa amostra, a avó da doutora Schomberg, né, que seguiu a recomendação do médico dela e fez mamografia com 78 anos, teve um final, assim, né, uma história mais definitiva, né. A Anne Schomberg, né, que é a avó dela, era uma dona de casa em Detroit, né, e fumante, fumava por muito tempo com enfisema, né, enfisema é um problema no pulmão. E quando a mamografia verificou, né, apontou um câncer em estágio 1, ela teve cirurgia e começou terapia com endócrino, tomou remédio e tudo mais para diminuir o risco de recorrência, né. E aí a doutora Schomberg aponta que ela não gostou de como ela se sentia, então ela parou depois de 3 anos, né? Parou tudo depois de 3 anos. Quando ela chegou aos 80 e 80 quebrados, né? Uma mamografia indicou outro câncer, né? Que levou a uma outra cirurgia. E mesmo que ela tivesse parado de fumar, com mais ou menos os seus 80 ali, o enfisema continuou piorando, né? Porque mesmo que a pessoa pare de fumar, né? Uma coisa tão ruim, tão perigosa assim como o enfisema pulmonar, ainda é muito perigoso. E foi isso que levou ela à morte aos 88 anos, não câncer de mama. É isso que os médicos estavam argumentando, gente. Eles estavam falando, gente, às vezes a pessoa idosa ela tem tantos outros problemas que não vai ser o câncer que vai matar ela. Vai ser qualquer outra coisa. Então, a gente tem que perceber esse pró e esse contra na hora de falar com os pacientes. Esse é o argumento dos médicos, né? E aí, a doutora Schomberg continua falando que todas as consultas, as cirurgias, a preocupação, para ela foi tudo em vão, né? E antes de morrer, a vovó disse para ela, né, para a doutora Schomberg, que gostaria de nunca ter feito aquela mamografia. Então, a gente tem aí a indicação de uma pessoa que realmente não precisava ter feito, porque ela acabou morrendo de outra coisa, sofreu com tratamento, né? E não, a causa da morte não teve nenhuma relação com o câncer de mama. Então, o texto mostra aí que realmente, né, apesar de a mamografia ser um exame extremamente importante, os prós e os contras têm que ser avaliados quando a pessoa já tem uma expectativa de vida baixa, né? Pessoas mais idosas, principalmente. Essas são as indicações do texto. E aí, pessoal, passando para a nossa questão, né? O nosso enunciado pede, né? What is incorrect to say about mammograms according to the text? Ou seja, né? O que é incorreto, né? O que não pode ser afirmado sobre as mamografias de acordo com o texto. Bora lá, pessoal. Letra A. Elas podem levar a uma cirurgia menos extensa. Pessoal, tá certo, né? Essa indicação está certa. Então, a gente tratou de inadequação ao comando, porque o texto mostra claramente que as mamografias podem levar a cirurgias menos extensas, né? É um dos benefícios da mamografia, dada a possibilidade de se descobrir mais cedo um câncer e tudo mais, beleza? Letra B, né, de que todas as mulheres reconhecem que são exames caros e inconvenientes. Pessoal, tá aí a nossa indicação correta. Por quê? Ou melhor, incorreta e correta para o comando, né? Porque nem todas as mulheres vão enxergar, né, que se trata de um exame caro e tudo mais, né? A mamografia vai ter a sua relevância, mas para uma faixa etária, para outras, assim, como para as mulheres mais velhas, não vai ser tão necessário, né? Mas nem todas as mulheres reconhecem isso, dadas as indicações, né, de que elas foram acostumadas a viver nisso e elas ouviram por 40 anos que tem que fazer mamografia, tem que fazer mamografia, tem que fazer mamografia. Então, elas continuam fazendo mamografia sem avaliar os prós e contras de acordo com a idade, beleza? Vamos ver porque as outras estão incorretas. Letra C, né? Elas podem levar a um tratamento mais precoce de um câncer agressivo. Pessoal, outro benefício, na verdade, da mamografia, né? A indicação está correta, né? Então ela está incorreta para o nosso comando. A gente tratou de inadequação ao comando, porque o texto vai mostrar, assim, né, que as mamografias vão ajudar no tratamento precoce do câncer, né? Elas são úteis para diagnóstico precoce, né? E letra D, né? Algumas mulheres idosas são saudáveis e podem viver o suficiente para se beneficiar do exame. Novamente,
outro distrator de inadequação ao comando, porque como algumas idosas, né, ainda, elas são idosas, mas ainda vão viver um bocado, vamos dizer assim, talvez para elas seja de fato relevante fazer a mamografia, talvez seja importante porque elas têm uma chance de sobreviver aí a um câncer e tudo mais, mas tudo vai depender da expectativa de vida, beleza? Bom, pessoal, a gente tem aí uma questão de nível fácil, né? Eu espero que vocês tenham compreendido a questão. Comenta aí embaixo se você concorda ou discorda. E eu vejo você na próxima. Beijo, beijo. Tchau, tchau.